Tudo bem, amigos? É isso aí. Tudo bem, pessoal? Estamos começando aqui mais uma transmissão pelo nosso YouTube, no nosso canal Sombra Tricolor. Você que está chegando, seja bem-vindo. Deixe o seu like. Muito obrigado pela audiência. Acompanhe também aí o nosso trabalho no Instagram Sombra Tricolor, no Twitter, tem até no TikTok. Até no TikTok tem lá os nossos vídeos, tem lá os nossos recados. Vamos falar aqui então de São Paulo 2, Internacional 0, um jogo que São Paulo poderia ter vencido até por 3, porque o Rato perdeu um dos gols mais incríveis, né? Esse jogo ele teve dois extremos. Um extremo, um golaço do Pablo Maia, como dificilmente farão em todo o campeonato. E um gol extremamente perdido pelo Rato, como dificilmente perderão durante o campeonato. Mas, em resumo, e as pessoas que foram ao Morumbi, que assistiu o jogo é testemunha disso, creio eu que o São Paulo teve aí uma partida muito bem jogada, guardadas as limitações técnicas da equipe. Por que guardadas as limitações técnicas da equipe? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no primeiro tempo, o Alisson, um dos responsáveis pela armação do São Paulo, um jogador que atuava mais pelo setor direito do meio de campo e ataque, ele mostrava o quê? Disciplina tática, né? Então, ele guardava o seu lado, ele tentava fazer as triangulações pelo lado direito, seja com a companhia do Luciano um pouco mais avançado, ou às vezes quando o Rafinha chegava subindo, ou até quando o Gabriel Neves também vinha como segundo volante pelo seu setor. Pois bem, o problema é que o Alisson muitas vezes quando tem a bola no pé, ele não sabe muito o que fazer com ela, porque falta ali técnica, né? Então, dentro de todas as dificuldades que o São Paulo tem de limitação técnica, vez ou outra o Tricolor ainda conseguia criar alguma chance, rara chance de gol, principalmente no primeiro tempo, né? Principalmente pelos lados. E destaque, inclusive, nesse sentido, para o Caio Paulista. Eu acho que o Caio Paulista fez um bom jogo pelo lado esquerdo. Lá atrás, a defesa de São Paulo garantia tudo. Uma vez ou outra, o meio de campo dava mole, mas o Beraldo e o Arboleda estiveram muito bem na partida, né? Não tenho o que dizer do Beraldo e Arboleda. O Arboleda até mais acima, constantemente na partida, fazendo fez um grande jogo, né? Inibindo todas as chances de gol. E no segundo tempo, principalmente o Beraldo. O Beraldo foi muito importante também defensivamente, principalmente quando o Inter veio para cima do São Paulo. Porque quando o São Paulo levou 1-0 pro intervalo, não de levar o gol, é de levar o placar a seu favor pro intervalo, o Inter que se esperava que viesse para cima do São Paulo e veio. E quando tomou 2, aí o Inter tomou 2, aí ele veio kamikaze para cima do São Paulo realmente, mas o Arboleda, o Beraldo e também aí no caso já o Luan estava em campo, né? E o Pablo Maia conseguiram eliminar todas as possibilidades de chutes a gol ou gol do Internacional. Então, em resumo, foi uma partida que a gente teve muita disciplina tática, a gente teve muita vontade por parte dos jogadores do São Paulo. É lógico também que jogar em casa é diferente de jogar fora. Você tem toda uma torcida a seu favor, você tem toda a moldura do jogo a seu favor, o ambiente psicológico também. Então, apesar de estar guardado dos limites técnicos, mas São Paulo tentava ali criar uma ou outra jogada. E foi num lance pelo lado esquerdo, já dentro da área, que o São Paulo conseguiu cavar um pênalti. O Marcos Paulo, ele dominou meio mal, esticou demais a bola para a linha de fundo. Aliás, deixa eu retornar um pouquinho, porque o Marcos Paulo, apesar de ter criado essa chance de pênalti para o São Paulo, ter criado essa situação de pênalti para o São Paulo, um pouco antes ele foi responsável por uma jogada bizarra, né? O São Paulo poderia ter aberto o gol, aberto o placar antes, né? Ele sozinho na linha de fundo tinha duas opções de passe, ele não tocou nem para o jogador que vinha perto dele atrás e nem no meio da área onde chegava possivelmente o Alisson. E o Marcos Paulo acabou batendo de calcanhar, uma jogada bizarra e pela linha de fundo. Mas depois ele acabou se recuperando junto à linha de fundo, ele esticou um pouco demais a bola, conseguiu evitar que ela saísse, tocou para dentro, né, do campo, e o jogador do Internacional meteu uma mão na bola, pênalti indiscutível. Os jogadores do Inter praticamente nem reclamaram.
E aí, quando vi lá que o Luciano ia bater o pênalti, cara, eu juro, bicho, eu até desliguei o volume da TV, que eu falei, mas esse cara vai perder. Não é possível. Aí quando eu fechei os olhos e tirei o volume da TV. Quando eu voltei, botei o volume da TV gritando gol, falei, pô, ele fez o pênalti. Não, ele fez o pênalti. Ele perdeu o pênalti. Ele conseguiu perder o pênalti. Olha, era um erro do Rogério permitir o Luciano bater pênalti. E continua sendo um erro agora do Dorival permitir que o Luciano bata pênalti. Não dá. O Luciano não dá para... Assim, você imagina, esse é um jogo de mata-mata, esse é um jogo que se precisa ganhar para fugir de uma zona de rebaixamento, né? Ele deu sorte que o goleiro espalmou pro meio. Depois ainda deu um tapa na bola, tipo, olhando para um lado e tocando para o outro, assim como se fosse o tal, né? De tal não tem nada. De tal não tem nada. Ele perdeu o pênalti, né? E não podia perder esse rebote de jeito nenhum, senão ficar ridículo pro lado do Luciano. Muito bem, mas o que importa é o placar. A gente já sabe, não adianta também ficar toda hora falando das limitações da equipe, né? Porque isso já a gente já sabe que a equipe tem limitações técnicas, né? Mas então vou destacar o lado positivo. Disciplina, comportamento tático e vontade, muita vontade. Veio pro segundo tempo, o Inter veio para cima, né? Mas o São Paulo conseguiu, ao mesmo modelo do primeiro tempo, barrar todas as chances do Internacional. E aí quando você fala, olha, o Inter vai vir para cima com tudo, porque vai chegar no próximo dos últimos momentos da partida, o Pablo Maia, ele descolou, como eu postei até no meu Twitter, ele fez o gol do DVD que ajuda a vender os direitos do jogador. É o tipo de gol que ajuda a ilustrar um DVD sobremaneira, né? É gol para botar no DVD, que empresário vai mostrar no mercado, né? Foi um belo gol. Aliás, o Pablo Maia, quando faz gol, ele costuma fazer gols muito bonitos. E hoje, sem dúvida, o mais bonito da carreira dele. Ele veio para quem não acompanhou, apesar que eu acredito que qual São Paulino já não tenha visto os gols, né? Mas o cara todo enviesado, ainda arrumar para a perna direita e bater colocado. Gol de chuá, sabe, no basquete, quando a bola ela cai lisa, né? Ela caiu lisa dentro do gol, que maravilha, né? Parecia é um gol de Stephen Curry. É um gol de Stephen Curry do Pablo Maia. Parabéns ao Pablo Maia, porque aquele segundo gol foi muito importante. Ele deu uma desanimada ali no Inter, né? Você brocha o time adversário, né? Você dá aquela brochada no adversário. E o Inter se atirou com tudo, e aí a gente ainda teve a chance de fazer o terceiro gol. E aí falando do Rato, né? O Rato vive uma má fase. Não que o Rato também tenha tido boas fases na vida, né? Era um jogador que há 2 anos, há 3 anos, se eu não me engano, ele pensava até em se aposentar. Então, um contra-ataque muito bem feito de São Paulo. O Luciano botou uma bola à frente para o Nestor. O Nestor disparou. Aliás, parênteses aqui para o Nestor, muito mal no jogo, hein? A meu ver, assim, um dos que poucos destoaram negativamente, mas o Nestor, para variar, achei muito pouco participativo, não chama o jogo, né? O Alisson e o Nestor foram os meias do São Paulo no jogo. Então, assim, o Nestor ele tem até um pouquinho mais de técnica que o Alisson, né? Um pouquinho, assim, mas o Alisson ele se apresenta muito mais pro jogo do que o Nestor. E, bom, esse foi o único lance feliz do Nestor no jogo, no meu entendimento, talvez. Teve uma que ele chutou também, meio sem ângulo, e o goleiro defendeu, ok. Mas, assim, vinha muito mal no jogo. O Luciano botou pro Nestor, o Nestor correu, colou pro meio da área, de maneira precisa pro Rato. O time do Internacional estava mortinho e o Rato conseguiu bater para fora da entrada da pequena área. Olha, vou te falar uma coisa, se é um jogo importante daqueles que você precisa fazer o gol para escapar de uma zona de rebaixamento, para se classificar numa Copa, ia ser bem xingado dentro do Morumbi. Não pode perder gol assim, né? Agora o São Paulo viaja e pega o Fortaleza fora. Se trouxer um pontinho, tá bom demais. O Rafael, nos últimos 6 jogos... Aliás, o Rafael vem trazendo muita segurança, né, pro time do São Paulo. Não que ele tivesse feito hoje defesas fantásticas, foram defesas normais hoje, porque o Inter não conseguiu criar uma chance gigante de gol. Mas o importante é que dos últimos 6 jogos, o Rafael tomou apenas um gol. Isso é um dado extremamente positivo para o São Paulo.
a presença do goleiro Rafael. E agora vai pegar o Fortaleza fora. Tomara que nesse jogo de segunda do Corinthians e Fortaleza, o Fortaleza perca alguns jogos importantes, se desgaste fisicamente, mas no meio da semana a gente tem o Fortaleza. O São Paulo tá bem na tabela, lógico, é muito começo do campeonato, 4 rodadas, tá com seus 7 pontos, e entendo que pelo contexto que a gente vive, se trouxer um pontinho lá de Fortaleza, eu já estou feliz. Gostaria de destacar as atuações então do Arboleda, do Beraldo, gostaria de destacar o Pablo Maia pela dedicação total no jogo e pelo golaço. O Gabriel Neves não tanto pela marcação, mas pela vontade. Ele às vezes ele dá uns botes errados assim, mas muita vontade, e quando teve a bola, ele soube distribuir a bola de maneira mais vertical, mais assertiva para os jogadores de frente do São Paulo. Então, nesse quesito, eu gostei muito aí do Gabriel Neves. O Alisson pela dedicação, o Caio Paulista acho que fez até um bom jogo pelo lado esquerdo. O Marcos Paulo unicamente pela jogada do gol, que criou o pênalti, né? O Caleri, quando ele entra, é outra história, né? Ele chama 3 para cima dele, porque o Caleri, ele é muito brigador, né? O São Paulo ganha uma aura diferente quando o Caleri tá lá na frente, né? Então esses para mim foram os destaques da equipe do São Paulo. O Luciano, cara, ele tem até uma técnicazinha tal, mas poxa vida, reclama de tudo. Não pode bater pênalti, gente. Ô Dorival, não pode. Tem que treinar outro jogador para bater pênalti. Tem que treinar outro jogador aí. Tem que ter alguém para bater pênalti, porque o Luciano não dá, tá bom? Curtiu nossa transmissão? Deixa aí o seu like, recomende aí aos seus amigos tricolores, tá bom? E nesta segunda, 8h45 da noite, no canal Semana Tricolor, eu estarei com o Daniel Perrone, o Ricardo Senna e também com o expert em finanças Flávio Marques. Vamos falar aí, vamos ver aí um outro prisma a respeito do balanço do Tricolor e vamos falar, lógico, de São Paulo Internacional. Mas lá no Semana Tricolor, 8h45, vamos ter um outro ponto de vista sobre as finanças do São Paulo, que foram elogiadas, de certa maneira, pelo especialista Amir Somoge. Eu discordo plenamente dele, e discordo de vários pontos, como discordei dele no último programa, Semana Tricolor, né? E amanhã vamos analisar aí alguns outros pontos, tá bom? Valeu, muito obrigado por acompanhar mais essa transmissão aqui no canal. Valeu, abraço.